Dados do IBGE revelam que o número de casamentos de pessoas do mesmo sexo aumentou mais de 15% no ano passado. As uniões só foram possíveis após uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que obriga os cartórios a formalizarem o casamento civil homoafetivo. O brasileiro está casando mais. No ano passado, foram registrados mais de 1 milhão de casamentos civis no país, segundo pesquisa realizada pelo IBGE. O casamento é uma instituição bastante antiga, que as pessoas, com a finalidade de constituir família, desejam se unir, tá? E a partir daí passam a ter direitos e obrigações recíprocos, sejam direitos na esfera pessoal, tá? De ajuda mútua, tá? De compartilhar, de você aumentar, tá? A sua situação como ser humano, seja em relação a filhos, tá? Você ter filhos a partir do casamento e ainda, tá? Muitas vezes, quem consegue ter também uma união patrimonial. Ainda segundo o IBGE, no ano passado, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou 15,7%, enquanto as uniões entre heterossexuais aumentaram 2,7%. Apesar disso, o matrimônio entre homossexuais representa apenas 0,5% do total de casamentos registrados. A tendência é que este percentual aumente nos próximos anos. O aumento no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo pode ser explicado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Em 2013, o CNJ determinou que cartórios de todo o país celebrem casamentos civis entre homossexuais ou convertam a união estável em casamento. Esse aumento ocorreu em razão de uma demanda reprimida que se tinha, porque nós tínhamos até então aquele discurso que só poderia casar homem e mulher. Depois que teve a DPF perante o STF, posteriormente a resolução do CNJ, tornou possível, então, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, o que eu tinha? A impossibilidade de casar no civil e depois eu tenho a possibilidade. Então, quando você faz essa transição, então você vê essa avalanche, aí você vê esse aumento de número de pessoas casando. Na realidade, só está fazendo o quê? Regularizando uma situação que já existia, ou um desejo que já existia, e agora de forma documentada. A região que apresentou o maior número de uniões homoafetivas foi a Sudeste, com 3.077 casamentos, seguida pelo Nordeste, com 1.047, Sul, com 857, Centro-Oeste, com 403 e Norte, com 230 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O procedimento para casar é o mesmo para todos os casais. É preciso ir ao cartório e pedir a habilitação para o casamento. Você comparece ao registro civil das pessoas naturais, tá? Manifestando o desejo de se casar, juntamente com as testemunhas, tá? As duas testemunhas que a lei de registro público estabelece. E a partir daí, então, você tem todo o trâmite como um casamento normal. A diferença é que serão dois homens ou serão duas mulheres que estão, tá, recebendo reciprocamente, tá, em matrimônio. A diferença simples é essa. Termos formais é exatamente igual, a certidão é igual, tá, não há diferença nenhuma, tá, para um casamento de direito entre heterossexuais.